Nós vamos ler aqui, vamos dar uma passeada pela palavra do Senhor, amém? Porque a palavra do Senhor ela é rica, é eficaz, é poderosa, e o Espírito Santo de Deus tem uma mensagem para o meu, teu, nosso coração neste dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 6, eu quero ler do 10 a seguir, que diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta. A cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, da palavra. A palavra de Deus, que ela esteja intensificada em nossos corações. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. É o que estão fazendo aqui, em vigília, em oração, intensificando vossos clamores por todos os santos, queridos. Que coisa linda, é por todos. Todos precisam das nossas orações. Não tem uma pessoa específica, não, é todos os santos. Nós precisamos de orar por todos, e é o que nós estamos fazendo aqui. Desde a hora, eu achei muito lindo essa distribuição desses motivos de orações. Que coisa maravilhosa, coisa poderosa, querido, essa distribuição. Eu aprendi, estou aprendendo aqui. A vida nossa é um constante aprendizado. E eu gostei muito desses motivos de orações pelos quais foram apresentados aqui. Porque às vezes nós acostumamos a fazer aquela oraçãozinha costumeira, rotineira, né? E aqui vieram motivos específicos para que pudessem ser orados e apresentados ao Senhor. Que Deus possa estar ouvindo a oração que foi feita neste lugar, neste dia. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho a respeito da eficácia da palavra de Deus. Mesmo que o mundo hoje, muitos hoje, já não creem mais na eficácia da palavra, muitos hoje já não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, já estão até reescrevendo textos conforme acham que convém. Mas nós, queridos, nós, os remanescentes, nós cremos no poder da palavra. E nós sabemos que essa palavra é a bússola que nos alimenta, que nos orienta, que nos ensina o caminho pelo qual nós devemos seguir, prosseguir, avançar. Aleluias! E nós não temos dúvidas dessa afinidade da palavra, dessa legitimidade da palavra de Deus. E nós, queridos, sabemos que o louvor e a palavra de Deus traz vitória para o povo esse que acredita, que crê e que espera em Deus.
Se nós formos dar um passeio pela palavra do Senhor, nós vamos ver lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 21 ao 23, nós vamos ver que quando Josafá ficou sabendo da ameaça que havia para o reino, que viria inimigos, não era um só não, os reis se uniram para vir contra Josafá. Quando você fica sabendo do levante de Satanás, do adversário, contra a sua vida, contra a sua igreja, seu ministério, o que você faz? Olha o que nós aprendemos com Josafá. Quando ele ouviu, sabe o que Josafá fez? Ele foi buscar a Deus em oração e jejum. Josafá, quando ele ficou sabendo das ameaças, oh, aleluias, ele foi à presença do Senhor buscar a Deus com oração e com jejum, conversar com Deus e dizer para Deus, eu preciso da tua ajuda, a nação precisa, esse povo precisa, realmente nós somos pecadores, mas nós necessitamos do Senhor, e eu preciso que o Senhor me dê clareza, estratégia de guerra, como eu vou fazer para vencer esses meus inimigos, queridos. E Deus deu. Deus falou para ele, olha, nesta batalha vocês não vão ter que lutar, apenas me adorar. Tem momentos, queridos, nas nossas vidas que nós não precisamos de falar nada. Nós vamos vencer o adversário, as situações difíceis que estamos vivendo, com louvor. Já foi cantado tanto aqui, né? Acabamos de ouvir. E se precisar, é só clamar. O que você precisa? É só clamar. Josafá clamou e Deus enviou socorro urgente para Josafá. Falou, clama. E a palavra do Senhor, se você depois vai examinar, nós estamos só dando uma passeada, você vai ver ali que ele declarou que ele estava totalmente dependente do Senhor. E Deus falou, bom, você está na minha dependência, então agora aguarda, porque eu vou batalhar por você e essa vitória já está ganha. O povo só tem que fazer o seguinte, Josafá, é caminhar adorando, é caminhar louvando, é caminhar glorificando, exaltando, porque eu vou fazer uma confusão tal no meio dos inimigos que eles não vão entender. E você vai ver o grande livramento que eu darei ao meu povo neste dia. Meu Deus, que coisa linda! E Deus assim fez. Você tem dúvida do que Deus pode fazer para você, na tua vida, na tua casa? Que problema é esse tão grande que Deus não possa resolver? Certa feita, Saul tinha perdido a graça. Cuidado, crente. Cuidado, porque às vezes nós pensamos que ainda estamos na graça do Senhor. Saul já havia perdido a unção, o poder. Hoje eu ouvi aqui, na ministração aqui, um irmão dizendo que tem muitos cristãos dentro da igreja que já não estão mais com a graça do Senhor, já perderam a unção, a graça, a misericórdia. Estão caminhando por si só, por conta própria. Já perderam a unção. Cuidado para não perder a unção. Saul perdeu a unção, perdeu o poder. E sabe o que aconteceu? Um espírito do mal vinha atormentar Saul. E sabe como que Saul se via livre? Ah, queridos, é quando Davi chegava com a sua harpa e adorava a Deus. Olha, o poder do louvor na vida do cristão. Davi chegava, está lá no livro de 1 Samuel 16, 22. Davi chegava, tocava belos louvores na sua harpa.
E o espírito maligno que atormentava a vida de Saul saía, e ele então se via livre através do louvor. Deus faz coisas tremendas, grandes, gigantescas. Meu Deus, que coisa linda. Nós precisamos de tomar posse, tomar toda a autoridade do Senhor, conforme Paulo falou lá em Efésios. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma. Que isso, queridos? Até a divisão da alma. Nossas emoções, nossos sentimentos. A palavra de Deus fala aos nossos corações, fala conosco. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa, segundo diz o escritor de Hebreus, capítulo 4, verso 12. O que nós precisamos é de caminhar nessa palavra, é de examinar essas escrituras e saber que ela é poderosa para falar aos nossos corações. Nós precisamos de tomar posse, queridos, do que é a palavra. Paulo afirma que nós devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é afiada. Quando Josué, que foi o sucessor de Moisés, estava já preparando para tomar posse da terra prometida, ele então foi conversar com Deus. Josué tinha vida com Deus. Josué andava com Deus, ele aprendeu com o líder dele. Você é líder? Que tipo de líder que você tem sido? O líder ensina, o líder orienta, o líder é exemplo. Os outros olham e seguem o exemplo. Eles seguem você. Quem é líder é aquele que se mostra e que deixa o outro ver, deixa exemplo a ser seguido. O líder, às vezes, ele não faz, ele orienta e deixa o caminho a ser seguido. E Josué aprendeu muito bem com Moisés, que foi um grande líder, o maior líder. E aí Josué agora estava ali preparando para derrotar Jericó. Um dia, Josué então teve um grande encontro, Josué 5, do 13 ao 15, com o príncipe. O que ele tinha nas mãos? Uma espada afiada, que representava a palavra de Deus. Ele teve esse encontro com esse príncipe. E esse príncipe, então, ensinou para Josué estratégia. Estratégia de como vencer. Estratégia de como caminhar e permanecer vencedor na presença do Senhor. A obediência traz vitória. A obediência gera bênção. E nós sabemos que Josué foi obediente. Ele obedeceu, ele seguiu à risca o que o anjo do Senhor falou para ele que ele deveria fazer. E ele passou para os seus liderados. Glória a Deus. E a palavra vai nos dizer que como ele recebeu a instrução, ele passou e eles obedeceram. E eles foram vitoriosos. Aquele povo estava amedrontado, eles não estavam entendendo por que aquele povo estava circulando em volta da cidade em silêncio. Porque Deus tinha falado para eles que era em silêncio. Tem momento, queridos, que nós vamos cantar. Tem momentos que nós vamos adorar. Tem momentos que nós vamos gritar conforme eles gritaram e os muros caíram. Mas tem momentos que é em silêncio. E no silêncio Deus trabalha. Deus tem sua maneira de trabalhar. O que cabe a mim e a você é entender
o agir de Deus e como ele quer falar aos nossos corações. E Josué entendeu o recado que Deus passou para ele. E ele seguiu, ele obedeceu à risca, às normas. Às vezes nós queremos mudar estratégias. Não faça isso. Obedeça. Obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar. Josué teve a grande vitória. Por quê? Porque eles seguiram a risca. Conforme a palavra do Senhor diz em Apocalipse 2:12 que o Senhor Jesus tem uma espada afiada de 2 gumes em suas mãos. A palavra de Deus. Mantenha essa palavra, queridos. Que essa palavra possa estar nas nossas mãos dia após dia. Que nós venhamos examinar as escrituras e saber que é ela que vai nos ensinar, nos orientar, nos direcionar. É pela palavra que nós somos guiados, direcionados. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que nós sejamos crentes e não incrédulos. Certa feita, o Senhor Jesus, o Senhor Deus perguntou para Moisés. Moisés se viu numa situação, queridos, embaraçada, difícil, e olha que Deus tinha chamado ele para fazer a obra. Talvez você, pastor, obreiro, missionário, está vivendo situações que você não está entendendo, você está perguntando, Deus, onde está o Senhor? O Senhor está dizendo para você, eu estou na situação com você, eu estou nesta guerra contigo. Eu estou na peleja com você, você acha que eu te deixei, que eu te abandonei? Eu caminho com você. Enquanto você estiver comigo, eu estou com você. Você está com Cristo? Você está em Cristo? Então ele também está com você, está em você. Aí o Senhor Deus perguntou para Moisés, está lá no livro de Êxodo 4:2. Moisés, você está preocupado? O que você tem na sua mão? O que tem na sua mão, Moisés? E Moisés olhou e falou, tem uma vara. Na minha mão tem uma vara. O que Moisés tinha na mão, queridos? Moisés tinha uma vara. E quando nós seguimos lendo a palavra de Deus, nós vamos ver que essa vara de amendoeira, ela vai florescer. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela cresce, ela dá fruto, ela germina. Com essa vara, nós sabemos que grandes milagres Deus efetuou, porque Moisés tinha na mão e ele utilizou o que ele tinha na mão. Deus tem colocado algo valioso na tua mão. Deus tem colocado, já está na tua mão. Agora vai depender de você, de como você vai utilizar o que Deus tem colocado, essa joia que Deus colocou. Moisés tinha uma vara. Gideão um dia estava em uma peleja. Está lá no livro de Juízes 7:20. Sabe o que Gideão tinha na mão? Gideão tinha uma tocha. Deus está colocando tocha na tua mão, na minha mão, nas nossas mãos. Tocha para vencer o inimigo, para continuar na caminhada, na jornada, na peleja. Tocha! Essa tocha está nas nossas mãos. Nós sabemos que o povo gritava pelo Senhor e por Gideão. E houve ali uma confusão. É assim que Deus faz. Deus confunde o inimigo. Ele pensa que tem as suas estratégias de guerra, mas quando Deus chega, Deus faz confusão no território inimigo. Deus, nesta hora, está fazendo confusão no território do adversário, que tem lutado contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu lar, contra a sua família, contra o seu ministério. O Senhor está colocando confusão na mente deles, porque você está com a tocha nas mãos. Sansão, ele sabia que ele era nazireu de Deus. E ele precisava de fazer a obra do Pai.
Mas ele não era diferente de mim, de você. Humano, que fraqueja, que erra. E Sansão fraquejava, saía fora, mas quando ele voltava, Deus usava ele. De repente, ele se vê diante dos inimigos. O que Sansão tem nas mãos, queridos? Ninguém dava nada para o que Sansão tinha na mão. Sabe o que ele tinha na mão? No livro de Juízes 15:15, ele tinha uma queixada de jumento. Com essa queixada, ele matou 1000. Você acha que você não vai vencer esse inimigo? Você acha que esse inimigo não vai bater retirada da sua frente? O Senhor peleja por você. Ele está colocando nas suas mãos armas, estratégias, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias! O que tu tens na tua mão? O que tem na tua mão? Davi foi visitar os seus irmãos que estavam em guerra. Quando ele chegou ali, ele viu o quê? Um gigante desafiando e falando afrontas ao Deus de Israel. Ele falou, ao meu Deus não. A mim vocês podem afrontar, os homens, ao exército, mas a meu Deus, com Deus ninguém brinca. Com o meu Deus não. Você tem livrado, você tem exaltado esse Deus, você tem também falado a favor de Deus quando Satanás, contra o adversário, se levanta para criticar, para zombar. Qual tem sido a nossa postura? E Davi falou, não, eu vou lutar contra esse adversário, ele vai ver, esse incircunciso vai saber que tem um Deus em Israel. Tem um Deus no Brasil, tem um Deus em Andorra, tem um Deus na Europa, tem um Deus que vela por nós, que caminha conosco, que batalha por nós, tem um Deus que batalha pelo seu lar, pela sua família, pela sua casa, tem um Deus. E o que Davi tinha na mão, queridos? Ele tinha 5 pedras. Ele não usou essas pedras para ferir os irmãos, para magoar os irmãos, para maltratar os irmãos, para falar mal, para criticar, para zombar, para ver as falhas. Não, ele usou essas pedras para derrotar o adversário, o inimigo, porque conforme nós lemos aqui no livro de Efésios, a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra Satanás e seus exércitos. Não lute contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra seus filhos. A nossa guerra é contra Satanás e seus exércitos. Não é contra o pastor, contra os irmãos da igreja. Hoje em dia a gente vê um irmão falando do outro, criticando o outro, achando que é melhor. Mas em nome de Jesus Cristo, nós derrotamos nesta hora toda influência maligna e nós vamos estar sim com as pedras nas nossas mãos, mas é para derrotar o inimigo, é para derrotar Satanás e seus anjos, é para derrotar o adversário, porque mais forte é aquele que está conosco, que é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Coisas simples, queridos. Você viu que não é coisas difíceis que estava nas mãos? Vamos ver mais outra pessoa? Quando nós vamos lá no livro de Atos, capítulo 9, do 36 ao 39, nós vamos ver uma senhora já viúva, idosa, que ela tinha algo na mão também, algo muito simples. O que ela tinha, Dorcas? O que ela tinha na mão, queridos? Uma agulha. Uma agulha. Uma agulha, irmã Ivani. O que é isso? Com essa agulha, ela vestia as viúvas, as desamparadas. Ela fazia vestes para as pessoas que precisavam. Com essa agulha, ela fazia grandes obras.
Muitos olhavam, não davam nada. Certa feita, Dorcas morreu, aquelas mulheres ficaram desesperadas, foram atrás de Pedro. E Pedro veio e falou: Tabita, levanta! Ah, meu Deus! E Dorcas foi ressuscitada pelo poder da palavra. Poder da palavra. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra salva. Essa palavra, queridos, que nós lemos, ministramos, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, está em você, está em mim, está em nossos corações. É a palavra. Coisa simples estava nas mãos, uma vara, uma tocha, uma queixada de um animal já morto, 5 pedras, uma agulha. E você, o que você tem na mão? Palavra. Você está com a palavra de Deus na sua mão? Bíblia Sagrada. E na sua garganta, altos louvores. Altos louvores. Conforme diz o Salmo 149, o verso 6, que diz assim: glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui, 149, 6, que diz assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Na sua garganta. Na sua boca, alto louvores, não é crítica, não é zombaria, não é palavras torpes, não, é altos louvores, esteja nas nossas gargantas, e na nossa mão não é violência, não é arma, não, é a palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes, que corta para lá e para cá, e que fala ao nosso coração, é a palavra de Deus poderosa, eficaz, maravilhosa, que essa palavra nós venhamos fazer conforme o salmista diz no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Que essa palavra esteja guardada no fundo da nossa alma, para nós não errarmos, não andarmos segundo as nossas próprias vontades, mas sim segundo o caminho direcionado por Deus, porque feliz é o homem, diz a palavra do Senhor no Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Onde você tem andado, assentado, falado, como nós temos agido, queridos. Fuja da aparência do mal, fuja para que nós tenhamos vitória, para que nós sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Que a graça do Altíssimo, o poder do Senhor esteja na minha, na tua, nas nossas vidas e que nós possamos verificar o que nós temos nas nossas mãos e como nós temos utilizado o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Como nós temos utilizado? Tem sido para a glória e honra do nome do Senhor? Ou para a glória e honra nossa? Que tudo é dele. Tudo seja para ele. Tudo é para a glória e honra do nome do Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor seja sobre cada um dos meus queridos irmãos aqui desse vigília e oração. Você que participa, você que realiza esse trabalho, lindo, maravilhoso, parabéns, que a graça do Altíssimo seja sobre a vida de vocês, cada dia mais, o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.